Professor, cara, a gente tá vivendo um momento conturbado, politicamente falando, aqui no Brasil. E quando eu suponho que conturbado politicamente aqui no Brasil, a gente também passa por uma. Uma embrulhada em como as coisas funcionam no mundo, porque o Brasil, por mais que não seja uma grande potência, ele é importante para que as coisas funcionem, né, de maneira harmoniosa. O Brasil é, como dizem por aí, é o celeiro do mundo, e com tudo isso que está acontecendo com o Trump, tarifaço, não sei o quê. E hoje a gente teve toda essa movimentação sobre telefone de Bolsonaro, e uma galera entendendo melhor qual que é o papel do Eduardo Bolsonaro lá em Washington. E você estava me dizendo que você acabou de se mudar de Boston para Washington. E você lida com isso também, né? Na verdade, esse é o teu trabalho, lidar com essas relações, com como conversar com político e tudo mais. Como é que tu tá enxergando esse momento do mundo, mas assim, especificamente Brasil e Estados Unidos? A gente tá, inclusive, a gente está respondendo bem a essa crise. Você acha que a gente, como Estado, inclusive, está respondendo bem às decisões do Trump? Como é que tá? Então, para ter uma noção de como essa questão interna impacta a economia global, eu queria te contar, eu tive hoje mais cedo uma conversa com alguém que atua junto com os compradores de café brasileiro Aham, nos Estados Unidos. Né? Starbucks, por exemplo, é aham. um comprador. Os Estados Unidos importa 99% do seu café. Apenas tem algumas pequenas plantações no Havaí. Mas fora disso, todo o café é importado. O americano é muito viciado em café. Muitas vezes café ruim, aliás. Como eu Aham. moro nos Estados Unidos agora, é chocante, assim, Um porque café a gente, assim... aguado pra caramba. Então, assim, bem, isso é um outro desafio. Mas, mas esses grupos hoje estão muito mobilizados porque eles precisam do café brasileiro. O café é o Brasil é um grande exportador de café Uhum. para os Estados Unidos. Então, não é hoje o governo brasileiro que está tentando, que terá o papel decisivo para reverter, por exemplo, as tarifas americanas sobre o café brasileiro, que basicamente inviabiliza a exportação, Uhum. né, para esse mercado, que é um grande mercado. Então, esses caras estão pressionando senadores, deputados na Câmara, assessores do Trump, para reverter essa tarifa. E agora, com os recentes desdobramentos aqui no Brasil, Uhum. torna-se mais provável a prisão do Bolsonaro em algum Uhum. momento. E com isso, há uma percepção em Washington que convencer Trump a reverter as tarifas sobre produtos brasileiros, como o café, se tornou menos provável. Entendi. Então, assim, há uma conexão ampla entre essas questões. E o Brasil, como eu vejo hoje nos Estados Unidos, tem mais visibilidade do que tinha antes. O Brasil, tradicionalmente, em Washington, era prioridade número 37, talvez, realmente, assim, não era um assunto relevante. Você tinha China, Rússia, Israel, Alemanha, Canadá, México, Oriente Médio, enfim, um monte de temas. Até América Latina, você tinha México, Cuba, Venezuela, né, migração, que não é um tema quente, ou seja, tráfico, não são temas assim que o Brasil nunca era a grande prioridade. Tem poucas pessoas que entendem o Brasil em Washington. Mas agora, em função dessa briga que tem uma vertente mais política, né? Porque as tarifas dos Estados Unidos contra a Índia, por exemplo, ou contra outros países, não possuem esse elemento Uhum. político que possui aqui. Né? No caso do Brasil, essa justificativa que aparece na carta do Uhum. presidente americano, ela gerou bastante visibilidade nos Estados Unidos. E há uma grande demanda por parte tanto de lobistas, mas também de deputados, de senadores, de entender o Brasil, Aham. maior do que nunca. E aí, no meu caso, eu dou aula em Boston, né? Eu ia bastante para Washington. Então, eu passava 3, 4 dias por semana em Washington. E agora decidi me mudar para Washington e passar um dia por semana em Boston para dar aula. Aí fica mais fácil. Eu acho que a tendência é que a relação bilateral
entre os Estados Unidos e o Brasil continuará sendo muito turbulenta, porque é um problema de difícil resolução. Sim. Né? Então... Bom, basicamente ele quer... se a gente... Suponho que boa parte disso tudo, conforme está escrito na carta do Trump lá, tem a ver com algum tipo de anistia a Bolsonaro, e como isso interferiria diretamente na maneira como como o Brasil, e aí gostando ou não, né? Gostando ou não, assim, inclusive vários excessos no STF, assim, ao meu ver, mas o STF, o Alexandre de Moraes arregar e voltar atrás e não, solta e tudo mais, eu fico pensando que isso daí é uma sinuca de bico, não tem como isso rolar, né? Então, mesmo com sanções e tudo mais, o STF pressionado, ele, ao ceder, ele demonstra fraqueza, como o Brasil demonstra fraqueza como Estado, né? Olha, a grande diferença entre o Brasil e outros países que tiveram que ceder na América Latina é que o Brasil hoje não depende mais tanto dos Estados Unidos. Se um presidente americano tivesse feito o que o Trump fez agora, 25 anos atrás, a situação seria muito diferente. Porque naquela época os Estados Unidos eram um parceiro fundamental. Hoje, o Brasil exporta mais para a China do que para os europeus e para os Estados Unidos junto. Isso quer dizer que, é claro que para alguns setores o que acontece agora é péssimo, é muito ruim. Eu conversei mais cedo essa semana com uma grande empresa brasileira que produz maquinária para o agronegócio, por exemplo. Uhum. E com essa tarifa você está fora do mercado. Só que assim, essa empresa vende para 110 países. Então, há formas de você compensar essas perdas. Uhum. Você tem algumas empresas no sul que vendem madeira você tem na área do café, suco, etc., que dependem muito do mercado americano. Mas até essas empresas conseguem, de certa maneira, lidar com essa situação porque os Estados Unidos já não são tão importantes como eram antes. Então, nesse mundo que a gente, no mundo acadêmico, chama de multipolar, você tem opções. Então, o Brasil consegue resistir porque o custo econômico não é tão grande. A Colômbia, por exemplo, já não consegue. Então, teve uma treta entre o presidente colombiano, o Petro, e o Trump. Pouco antes do São Valentim, nos Estados Unidos, que é dia 14 de fevereiro. E a Colômbia vende boa parte das rosas para o mercado americano. E aí o Trump diz, olha, se você não aceitar esses voos de deportação, que causavam bastante tensão na época, eu vou impor um embargo total contra seus produtos. E a partir isso foi num domingo. Se ele tivesse dito isso numa segunda-feira, com a bolsa na Colômbia aberta, o país teria colapsado. E aí o presidente colombiano, de esquerda, com uma visão bastante anti-americana, teve que ceder uma questão de horas. O Lula não precisa. Então você tem uma divisão na América Latina entre América Central, porque são países pequenos, muito dependentes dos Estados Unidos, México, muito grande, mas perto demais, né, com uma dependência enorme. E na América do Sul, a Colômbia é o único país que ainda possui os Estados Unidos como um parceiro indispensável. Todos os outros países da América do Sul passaram por uma transformação histórica da sua inserção comercial no mundo. Tanto que 25 anos atrás, o Brasil vendia quase nada para os chineses. Agora é quase 1/3 das exportações. Isso cria uma situação em que não há necessidade para o STF recuar. Tanto que, se recuar uma vez, cria um precedente terrível, né, de você ser dependente da vontade de uma grande potência. Em que ninguém sabe que, se o STF recuar agora, quem sabe que os Estados Unidos vai pedir daqui a uma semana? Quem sabe que a China vai pedir, ao perceber, esses caras estão suscetíveis à pressão externa. Então, nesse quesito, é totalmente compreensível que, diante do custo econômico menor, que o Brasil se articule e proteja sua soberania, né? Isso é normal.